duas falas, um enquanto jurista, outro enquanto cidadão. Né? Enquanto cidadão é bem importante, porque é uma briga constante quando se fala de conselho gestor de políticas públicas. A ideia da parte da sociedade civil, ela sempre vem de forma voluntária. E esse voluntariado, ele se expressa também nas manifestações. E aí nunca há uma medida por parte do poder público de verificar o quanto é esta força voluntária. Enquanto os dirigentes de conselhos municipais vão com as suas dispensas, os seus serviços, a sociedade civil, de forma voluntária, participa e, além da participação, deve muito à luta constante de manter uma pauta minimamente digna. Né? Dito isso, eu, mais uma vez, e por tantas vezes a gente é obrigado a falar o óbvio, reforçar a ideia, né, de que nós estávamos já há 2 anos no movimento de uma comissão intersetorial para o estudo do marco regulatório, e de que pouca escuta tivemos nestes 2 anos seguintes, justamente para tentar mostrar à administração pública uma diferença muito clara. A diferença entre organizações da sociedade civil e empresas ou sociedades empresariais. A lei que rege a parceria entre organizações da sociedade civil não é a mesma que rege a parceria do governo com a iniciativa privada. A iniciativa privada tem a lei das licitações. E por que a lei das licitações não se aplica às organizações da sociedade civil? Pela simples definição. Há objetivos bem distintos. Quando se monta uma empresa privada, você monta com objeto de lucro e oferece serviços e produtos. Neste sentido, há um rigor e uma maior fiscalização do poder público, porque há transferência de recursos a pessoas que literalmente se constituem para o empreendimento. Né? Aí sim, né? E aí há tanto tempo insistindo, inclusive nos vários textos da ABONG e toda a discussão do movimento do marco regulatório, dizendo que as leis das licitações não se aplicam ao marco regulatório da sociedade civil. Por quê? Porque todas as organizações, elas são sem fins lucrativos. Tudo que ela arrecada é basicamente e obrigatoriamente por lei investido nos seus serviços e nos seus atendimentos. Isso é importante de ser registrado porque quando, por muito tempo, há mais de 10 anos, brigando com a Receita Federal para justamente legitimar que essas organizações devem sim ter seus dirigentes remunerados pelo serviço que prestam, estamos falando da questão de dignidade enquanto trabalho. Não é uma organização que está aqui querendo lucrar a respeito disso. E este entendimento ele é vital para a compreensão do marco regulatório. Quando se fala em parceria com a administração pública, se fala em parceria de organizações voluntárias o serviço é prestado por trabalhadores. Né? E esses trabalhadores têm, com muita dignidade, chegar à frente do poder público e ainda reivindicar o óbvio. Né? Então, é importante que a gente registre essas questões. Agora, no sentido jurídico, é importante verificar, e isso é uma percepção já não de agora, a reprodução sistemática, né, do que se diz crise é um projeto político, e esse projeto político ele está sistematicamente organizado para criminalizar os movimentos sociais. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, de várias formas e de vários jeitos, de vários mecanismos. Né? A ideia da proibição de um decreto de forma autoritária é não permitir que os conselheiros, a concepção do Conselho Gestor de Políticas Públicas é uma concepção diferenciada, permitir que eles não tenham acesso a recursos justamente por ser conselheiro, é de forma sistemática criminalizar e impedir que o movimento social tenha sua manifestação e possa fazer. Isso mesmo! E a outra questão, que daí eu já partiria para os encaminhamentos bastante importantes, seria justamente a ideia do que é um decreto. O decreto é regulamento. O decreto jamais pode passar do que a lei exige, garante e estipula. Né? Na medida em que ele, de fato, avança no sistema de exigir coisas que a lei não está previsto, é cabível, enfim, passível de ações judiciais, mas ilegalidade por completo. Né? E é nesse sentido que a gente percebe que a administração pública já sistematicamente vem fazendo isso. Né? E essa é uma forma, enfim, tantos outros decretos. Né? Poderia aqui trazer a ideia das pessoas em situação de rua e etc. Né? Todas essas exigências de uma desconstrução de políticas sociais desde 88 da Constituição.
Esse é o ponto. Agora, alguns encaminhamentos são bem importantes. Inclusive, até agradecer a presença dos representantes da BONG, que literalmente tem uma outra discussão, e aqui do ano passado, onde participei do Observatório Social de São José, como diretor jurídico, um ponto interessante que nós já fizemos essa mobilização, inclusive no Conselho Regional de Contabilidade. A lei do marco regulatório, ela prevê no artigo 84, né? A ideia, e aí sim é muito interessante, porque a iniciativa privada ela contribui muito também, a ideia de que as organizações, basta ter os requisitos já estabelecidos na própria lei do decreto, tenham, enfim, parcerias com a iniciativa privada no sentido das doações. E essas mesmas doações, elas repetem o que já haveria com uma série de exigências na lei que regulamenta o imposto de renda. E nós questionamos isso no Conselho Regional de Contabilidade, de qual o procedimento utilizado pelo Conselho para fazer valer aquele artigo. É o artigo 84C, inciso 2º da Lei do Marco Regulatório. Porque isso também faria com que nós pudéssemos avançar muito na ideia de parcerias com a iniciativa privada e com outras organizações na dedução deste imposto, né? E isso fortaleceria muito as organizações. E, claro, num ambiente de muitos escândalos ligados com a iniciativa privada e o poder público, claro que as empresas ficam um pouco com receio de fazer esse tipo de doação se não tiver um procedimento claro. Então, a gente está, na medida do possível, tentando mobilizar, se a BONG pudesse também mobilizar no Ministério Federal essa discussão com o Conselho Federal de Contabilidade, seria muito interessante para verificar qual o procedimento adequado. Também, para não tomar muito a palavra, acho que seria interessante alguns encaminhamentos, né? Uma das questões que sempre fortalece a luta, sempre fortalece porque, de fato, uma política pública bem executada é uma política discutida e com amplo debate com a sociedade civil, de fato, a iniciativa de a gente promover a criação do Conselho Municipal que regula essas questões, né? A lei do marco regulatório veio para trazer isso, é um paradigma de mudança, vem para fortalecer o movimento social e a sociedade civil organizada, mas é necessário que a gente tenha também um banco, um repertório de boas práticas e também que a administração pública tenha minimamente a dignidade de escutar os movimentos através desses conselhos. E a criação do conselho seria, de fato, uma lógica que pudesse, de uma forma imperativa, melhorar este diálogo, né? Porque o conselho é muito claro na ideia, não é um conselho que vai discutir as finalidades substanciais das políticas públicas, mas é um conselho que justamente vai tentar viabilizar quais são as melhores práticas desse tipo de parceria, que é uma parceria diferenciada, que é uma parceria que exige uma outra lógica, né? E aí o esforço de constantemente a gente estar mobilizando as pessoas e as boas práticas para mostrar como exemplo, né? E por uma outra questão, seria muito importante que a própria casa, que aqui estamos, pudesse, na medida do possível, reforçar, inclusive institucionalmente, a criação de uma comissão especial que pudesse estar acompanhando essa relação. Embora a sugestão feita pelo vereador seja excelente, no sentido de suspender o decreto, mas nós vamos precisar, sim, regulamentar essa parceria. E isso não vai encerrar só aqui. Então, precisamos estar sempre constantemente dialogando. Seria interessante se abrisse uma comissão especial que pudesse estar verificando essas questões, uma comissão intersetorial, né, que pudesse envolver várias pessoas, vários âmbitos, inclusive a iniciativa privada, para melhorar essa relação com a ideia das parcerias, né? Sucintamente, parece que é uma expectativa muito grande, até peço desculpa porque não há solução, né? Quando nós falamos de política, sempre é uma ideia de resistência e muita luta. Soluções baratas, elas nos custam muito caro, né? Importante a gente iniciar soluções baratas, né? Promessas baratas nos custam muito caro. Então, eu, enfim, gostaria aqui de compor também a iniciativa de fazer esses encaminhamentos. Fico à disposição. Muito obrigado.